Muito boa noite! O Gazeta Esportiva chegou para chacoalhar a sua televisão. E olha só quem está comigo por aqui hoje. Osmar, Garrafa e Alexandre Silvestre. Hoje é dia de falar da classificação do Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. Tem ainda o Tricolor em campo daqui a pouquinho no Morumbi. O José Paz já está lá para trazer tudo pra gente. O Palmeiras também entra em campo logo mais. E a gente tem ainda um título surpreendente no futebol europeu. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Vamos lá. Bora pra sexta! Opa, é quinta-feira! Bora pra sexta-feira, porque pra mim é sexta-feira, porque amanhã eu não devo estar aqui, né? Então a gente já voltou e vamos pro Morumbi falar com o meu querido José Paz. José Paz, o homem que mostra tudo e muito mais. Como é que tá por aí o clima pro jogo de hoje, Zé? Tá frio? Olha, ele mostra um pouco mais, ele não gostou. O torcedor de São Paulino tá confiante. Calma, Micheca, que é isso, minha filha? Calma, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Muita calma agora, vou mostrar bastante coisa pra vocês. Começando, é claro, aqui ó, pela Avenida Giovanni Gronk, aqui ao ladinho, bem do lado do estádio do Morumbi. Aquela volta pra casa, né, Michele? 6 e pouquinho, o pessoal voltando pra casa depois de um dia de trabalho, de estudo, bastante produção na República Federativa do Brasil. Daqui a pouquinho aqui no Morumbi, Márcio Arcângelo vai mostrar pra vocês o Morumbi aqui, ó. Daqui a pouquinho a bola rola às 9h30 para São Paulo e Águia de Marabá, jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Clima muito tranquilo, poucos torcedores por aqui por enquanto, porque o jogo só acontece às 9h30, é o jogo da volta. Na ida lá no Mangueirão, em Belém do Pará, vitória do São Paulo pelo placar de 3-1. Então hoje aqui, qualquer derrota do São Paulo por 1 gol de diferença dá tricolor, qualquer derrota por 2 gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. O Águia de Marabá, eu lembro para vocês, é um time da 4ª divisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não ganha 8 jogos. A última partida do Águia, o Águia perdeu por 4-0 lá para o Maranhão, justamente na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tem tudo para ser uma goleada do São Paulo aqui, uma festa, uma celebração no Morumbi. Essa é a expectativa, pelo menos. A gente sabe que o time do técnico Luiz Ubeldia deve vir a campo um pouquinho mesclado, né, para essa partida. É bem verdade que, poxa, o São Paulo não joga muito tempo. A última vez que entrou em campo foi na semana passada contra o Barcelona de Guayaquil, também aqui no Morumbi, mas deve ter um time mesclado para segurar um pouquinho, equilibrar as coisas, né, Michele? Equilibrar as pontas aí para sequência dessa temporada. Então eu devolvo para vocês com mais imagens aqui, ó. Tem como mostrar, Marcinho, ó? O homem mais calmo do Brasil, Márcio Arcângelo, vai mostrando para vocês aquele transitinho básico de quinta-feira. Daqui a pouquinho eu volto com o provável São Paulo, que, repito, deve ser um time misto para esse jogo diante do Águia de Marabá. E tem desfalque importante, viu, Michele? Muita calma, mostrei o suficiente, tá bom, querida? Agora devolvo para vocês. Daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho mais, então. Daqui a pouquinho. Agora vai daí, Michele. Cuidado com o ônibus aí, Zé, que ele vem atrás de você e ficamos tudo apreensivo aqui. Ó, beijo, Zé, até já. Zé tá com frio, né? Sempre. Zé tá com frio, pegou um agasalhão lá, já sei. Faz link na praia de agasalho. Mas eu também tenho frio, eu sou friorenta que nem ele. Ó, todo mundo de camiseta, regata. Sabe o que é? Ele é o carioca da serra, né? Ele nasceu, acho que em Teresópolis, Petrópolis. Se baixar a temperatura mais um pouquinho, Teresópolis. ele vai fazer o link batendo o quê? Não, mas vem cá, final de semana, o povo se prepara que vai ser um frio daqueles, hein? Sábado, saiam de agasalho e cachecol. Tô te avisando, porque eu sou sua amiga. Bom, vamos lá. Eu acho que o São Paulo também sabe da importância desse jogo contra o Águia. Garrafa, mas fez um belíssimo resultado lá. Esse jogo, ele tem sentido, Silvestre, de repente dar o quê? Dar corpo, confirmar o trabalho do Zubeldia, sequência de Copa Libertadores da América, não é? Corinthians ontem, daqui a pouco a gente vai falar, o Corinthians teve as suas dificuldades, se classificou, mas teve as suas dificuldades, não tinha a vantagem que o São Paulo conquistou no jogo da ida, mas eu tenho certeza que esse argentino aí, pela postura dele, o elenco são paulino, vai tentar aproveitar muito esse jogo, e eu acho que entendo que tem que ser assim, aproveitar muito esse jogo, para, primeiro, fazer experiências, observar algumas configurações na equipe e ganhar cada vez mais corpo. Aquela história do Carpini de quanto mais você perde, você fica perto da vitória, eu não concordo muito. Quanto mais você ganha,
melhor você fica. E é assim que o São Paulo tem que ter o espírito para o jogo dessa noite contra o Águia de Marabá. Porque pode dar aquela desanimada se de repente você classifica, perdendo de um gol de diferença, empatando o jogo contra um adversário frágil, que tem uma situação bem diferente em relação à do São Paulo. São Paulo vai jogar em casa, é um time grande, ganhou bem na ida, é o atual campeão da Copa do Brasil. E tem que jogar sem dar a mínima chance para o adversário, ganhar e jogar bem, vencer e convencer, justamente para crescer o moral, para elevar a energia para os jogos mais importantes que virão na frente e não dar chance para uma zebrinha e um mini troféu. Até porque, né, Michel? Falando em frio aqui, até porque, saúde, até porque o São Paulo está com pouco tempo para treinar. Agora que deu essa parada no campeonato, o Zubeldia ganhou um tempinho a mais. Mas você ter um adversário muito mais fraco que você é um bom treino, E como o Zubeldia está tendo que trocar a roda com o carro em movimento, é um jogo ideal. Não adianta baixar a guarda, espera um São Paulo focado. É um jogo legal para ir no Morumbi acompanhar, porque muito provavelmente vem outra belíssima vitória, Michel. Mais de 30 mil vendidos e o adversário vai jogar o jogo da vida. Os caras lá querem mostrar a chance da vida deles, né? Pô, vai jogar no Morumbi, casa cheia, televisão, imprensa. O Corinthians sofreu um pouquinho, mas conseguiu vencer o América de Natal, garantiu a classificação na Copa do Brasil. Marina, conta pra gente como é que foi a partida. O primeiro jogo do Corinthians, oficialmente sem o Cássio, tinha tudo para ser sem sustos. E foi assim no primeiro tempo contra o América de Natal, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e com um novo goleiro bem à vontade. É um jogador que tem um potencial enorme e, se ele quiser, pode atingir um patamar altíssimo dentro do panorama do futebol brasileiro. E quando eu falo isso, é chegar à seleção. Mesmo sem tanta eficácia, o Timão tentou quebrar a linha fechada do adversário, que estava buscando aquele único contra-ataque para deixar tudo igual no agregado. Foi somente aos 41 minutos que Breno Bidon recebeu na esquerda e deu um cruzamento açucarado para o Yuri Alberto deixar o time mais tranquilo na vantagem, que naquele momento era de 3-1. E olha que o Fagner, vestindo a 12 em homenagem ao gigante, quase ampliou. Depois do intervalo, o América voltou mais ligado e aos 6 minutos o Wenderson acertou este chutaço e deixou tudo igual na noite, mas ainda 3-2 para o Coringão. Resultado perigoso, então as chances começaram a aparecer. Mas foram os americanos que deixaram a arena sem ar 2 vezes. Com Wenderson novamente e Souza. Até que Kaká, nos acréscimos, desentalou o grito do torcedor. Um gol importante ali no finalzinho, um gol onde no momento a equipe deles tinha acabado crescendo depois de um gol. Foi uma vitória difícil, não foi fácil, né? A gente sabia que a equipe deles ia vir com força total. A equipe deles é uma equipe que é bem organizada, uma equipe bem forte na bola parada e acabou que eles fizeram um gol ali, acabou que eles cresceu. A gente sabe que a gente pode jogar melhor que isso, a gente sabe disso, a gente tem plena consciência disso. Mas o mais importante foi a classificação, né? Apesar de alguns lances preocupantes no segundo tempo, o Corinthians conseguiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, além, é claro, de ter embolsado mais 3 milhões de reais para suas contas. 100 jogos no final de semana, portanto, atenção total na próxima terça-feira, quando aqui, nesta mesma Neoquímica Arena, a torcida vai receber mais uma decisão, dessa vez contra o Racing, pela Sul-Americana. Uma classificação justa da melhor equipa durante os 2 jogos, uma vitória justa dentro deste jogo, portanto, isso aí nem se põe em questão a quantidade de finalizações que foram efetuadas, bloqueadas, hoje batia toda a gente, menos no gol, mas portanto
No final temos mais um golo que o adversário, o agregado 4 golos contra 2, portanto não merece qualquer tipo de discussão. Tanto a classificação como a vitória de hoje não merece contestação. E aí? Merece discussão, sim, por que não? Não pode discutir? Tem que Porque discutir. pra mim, venceu, mereceu, se classificou, mas não convenceu. E pra você, Garrafa? Então, Silvestre, eu vou muito dentro dessa linha. Existem duas formas de você avaliar esse jogo, né? Então, tem gente que está avaliando dessa forma. O Corinthians se classificou, passou a próxima fase. O Bidon realmente foi o destaque do Corinthians. Eu acho que é um acerto do Tonhão da Fiel. O garoto está dando conta do recado no meio campo. É uma boa revelação para esse momento do Corinthians. O Corinthians arrecada uma grana, né? E tá tudo certo. Foi bom. O corintiano sai feliz lá de Itaquera, time classificado. Essa é uma maneira de ver. Tem uma outra maneira que é a maneira que eu vejo. Eu penso na sequência da temporada do Corinthians. O Corinthians enfrentou uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao América de Natal. E o Corinthians teve dificuldades para avançar na Copa do Brasil. Tanto no primeiro jogo, como no segundo jogo. Correu Dá uma olhada. Olha o gol que o Yuri Alberto faz, por exemplo. É um time muito frágil. O Yuri Alberto estava livre de marcação, né? O Corinthians enfrentou um adversário muito frágil. Mas aonde você quer chegar, Garrafa? Eu tô olhando pra frente, Michele, pra sequência. Tá. Dá uma olhada, Yuri. Não tem nem marcação. Não tem nem marcação, gente. Livre, né? Qual o grau de dificuldade que esse time representa? Né? Nenhum. Então, a gente, em se tratando de Corinthians, que tem confrontos pesadíssimos no Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro e na própria Copa do Brasil, na própria Copa Sul-Americana, me preocupa. Eu não vi um Corinthians dominando o jogo a 100%. O Corinthians, em determinados momentos, estava todo mundo preocupado do Corinthians sofrer um gol e ter que decidir a vaga nos pênaltis com um time de Série D. Então, eu fico preocupado. Pouco desempenho do Corinthians. O Corinthians precisa de reforços nessa janela. Essa é a minha visão que eu tenho desse momento do Corinthians. Mas valeu pela classificação, Quando claro. você fala em dominar o jogo, pelos números, o Corinthians dominou. Mais posse de bola, essa coisa toda, né? Na estatística, não sei quantos chutes ao gol, 30 chutes ao gol, 7, 7. Olha lá, Silvio, Fini, mas precisava assim, ter isso, né? O jogo proporcionou ao Corinthians um risco muito grande em alguns poucos momentos, é verdade, mas proporcionou. E o Corinthians teve o domínio numérico da partida e poderia ter resolvido o placar antes. Então, podemos sim discutir Tonhão da Fiel. Por quê? Só porque ganhou os 2 jogos, a gente não pode discutir o desempenho. Nem sempre a imprensa analisa só o resultado. Olha lá, Silveira. Olha o Yuri Alberto ali. É um grau de dificuldade. É um time que tem muitas limitações. O adversário do Corinthians é um adversário que disputa a 4ª divisão do futebol brasileiro. E quando você vai para a coletiva e começa a falar, não, nós tivemos o controle do jogo. Gente, se você não controlar o jogo, com todo o respeito ao América de Natal, você vai controlar o jogo contra quem? Essa é a preocupação. Agora, se você está satisfeito, e aí é um direito desse corintiano que pode estar satisfeito. Não, tá bom assim. Se você acha que esse é o patamar do Corinthians, me preocupa. Mas assim, agora eu vou fazer o advogado do Timão, tá? Tá ganhando, gente, tá bom, aqui, ó. viu? Podia O estar São perdendo. Paulo, o ano passado, para ser campeão da Copa do Brasil, foi trupicando na competição. Passou com corda no pescoço, né? Suando sangue, mas de repente, na reta final, a partir das quartas contra o Palmeiras, emplacou. Se evoluir, Mas se evoluir, Silvestre, a gente vem aqui e aplaude. Nesse momento eu não tô vendo evolução. Eu não vejo o Corinthians numa evolução. O Tonhão da Fiel, com as peças que tem, são poucas peças, é verdade. Às vezes o clique acontece. Vamos ver, tá precisando acontecer Eu acho assim, apesar de eu não querer que não queria que o Cássio tivesse saído, mas depois que o Cássio foi pro banco, o Corinthians parece que ganhou, né, tudo, né? Mas Jogou melhor. Michele, não sei se tem a ver uma coisa a ver com a outra. A temporada É vai longa, dizer né? muita coisa ainda. Mestre Alberto Helena Júnior também está chegando na sua telinha para falar sobre o jogo do Corinthians. Pode rodar o olhar de mestre. Ô, meu amor, você sabe muito bem que Corinthians e Flamengo são os clubes de maior torcida do país. Eles há uma grande diferença entre ambos, né? O Flamengo tem um belo do elenco e o Corinthians, mais ou menos. No entanto, ambos sofreram o mesmo problema ontem na campanha pela
Copa do Brasil. O Corinthians e o Flamengo passaram por uma frestinha da porta em direção à fase seguinte da Copa do Brasil. Não basta você ter um elenco, é preciso ter cabeça. Cabeça, Tite! Abraço, bem. Abraço, mestre querido. Bom, a gente traz agora uma notícia de fora de campo do Timão. Abre aspas, uma declaração do Esporte Clube Corinthians Paulista informando que o superintendente de marketing Sérgio Moura pediu licença do cargo por tempo indeterminado. O Corinthians reafirma o seu comprometimento absoluto com todos os seus parceiros comerciais, anunciantes e outros stakeholders. A equipe de marketing e comercial do clube segue atuando no atendimento rápido e eficiente junto aos seus parceiros, com profissionalismo e qualidade. Fecha aspas, essa é a declaração do Corinthians de hoje. Ontem me chamou a atenção, não é? O presidente do Corinthians estava, obviamente, lá em Itaquera e passou na zona mista, não quis falar sobre tudo que está sendo falado do Corinthians. Ele é o presidente do Corinthians, né? Eu entendo que a torcida corintiana merecia uma satisfação. De qualquer forma, o Conselho Deliberativo do clube está atento e vai exigir essas explicações. Pelo menos eu acho que isso vai acontecer, porque a coisa está muito complicada fora de campo. E a gente torce para que o Tonhão consiga blindar o elenco desse problema extra-campo para dentro de campo. Isso não pode atrapalhar, não, o desempenho do Corinthians. A transparência, né, que se exige, que se cobrou também da gestão anterior, só que o assunto é muito delicado, né? Então, vamos aguardar, né? Cenas dos próximos capítulos. Emergirem, porque, pelo jeito, tem coisa errada lá. De volta ao Morumbis com o José Paes para saber qual vai ser o provável time que o Zubeldia vai mandar a campo. Zé, o Caleri não joga mesmo? O Caleri está fora dessa partida de hoje, viu, Michele? O Caleri está se recuperando aí de uma lesão na panturrilha, né? Lesão que ele teve contra o Cobressal, jogo válido pela Copa Libertadores da América, fora de casa. Ele já está até recuperado, está fazendo trabalhos, atividades no campo lá no CCT da Barra Funda, mas está sendo preservado para o jogo que vale mesmo, né? Que é na próxima quarta-feira contra o Tadieres, aí sim também aqui no Morumbi, última rodada da Copa Libertadores da América, fase de grupos. São Paulo decidindo se vai ser líder, se não vai ser líder, se vai ser o clube argentino, se vai ser o São Paulo. Hoje aqui, repito, deve ser para cumprir tabela, porque o São Paulo na primeira partida venceu o Águia de Marabá fora de casa por 3-1. O Márcio Arcângelo vai mostrar para vocês aqui o campo, o gramado do estádio do Morumbi, um tapete, viu, Michele? A bola promete rolar direitinho por aqui, vai ser um jogo bem legal da gente acompanhar. Acontece às 9h30, começa às 9h30. Ali, ó, o Marcinho vai mostrar para vocês, é o camarote dos ídolos. Rapaziada, aí os ídolos do São Paulo sempre convidados para aparecer por aqui. Aloysio Chulapa, Amoroso, Leandro Miller também aparece aqui de vez em quando. Enfim, muito bacana aqui o clima no Morumbis. Então vamos colocar na tela para vocês aí o provável São Paulo que entra em campo daqui a pouquinho aqui na Casa Sacrossanta do Alexandre Silvestre. Olha só, bota na tela aí, diretor, um time mesclado, hein? Rafael no gol, Igor Vinícius na lateral direita, aí o Arboleda com Alan Franco e o Wellington, muito provavelmente na lateral esquerda. No meio de campo, Bobadilha, Alisson e o Michel Araújo. Lá na frente, Ferreirinha de um lado, Luciano do outro, André Silva no comando de ataque. Este o provável São Paulo aqui no Morumbis. Tirei o casaco para os fiscais aí de casaco, já estou aqui dentro, já coloquei meu casaco ali na bancada da imprensa, tá tranquilo, tá? O clima aqui tá bem gostosinho, devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno para a gente falar sobre Lucas Moura, assunto importante, daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí, Michele! Valeu, Zé, recebemos aqui. E aí vamos mostrar o campinho com os jogadores do São Paulo? Vamos ver como é que vai estar? Então olha lá. Entrando no nosso campinho em campo. Bom para dar ritmo aí para alguns, né? Como, por exemplo, o Nestor. Igor, não sei se ele vai estar no campinho. Arboleda, Alan Franco, Wellington, Bobadilha, Alisson, Michel Araújo, Luciano, André Silva e Ferreirinha. É o que ele tem colocado em campo, né, Silvestre? É um time que, para enfrentar o Águia de Marabá, você pode mexer, você pode passar o Luciano daqui para lá, o Ferreirinha daqui para cá, que não vai mudar muita coisa, não. Pô, curioso que o Wellington, né, vai ganhando sobrevida, né? Sim. Tava meio escanteado, ir embora, talvez até vá. Mas o Zubeldia tá postando fichas, até porque faltam opções em alguns momentos. Agora, Michel Araújo, eu duvido que joga ali por dentro. O Michel Araújo joga mais pelo lado, né? Por dentro deve ser o Luciano. Eu estou muito curioso quando voltar realmente Caleri, né? Quando tiver o Caleri à disposição.
já para enfrentar o Tadjeres. Lucas Moura. Quando ele for realmente definir o Lucas, que é titular absoluto nesse time, então acho que, obviamente, como o jogo de hoje não Posso tem perguntar? peso em termos de classificação, ele vai dar uma segurada no Lucas ainda, que está nesse processo de reabilitação, já tá até à disposição. Mas aí eu quero ver como é que ele vai se comportar com o Luciano, com o Lucas, o próprio Wellington Rato quando voltar. É o problema bom, Michele. Olha só quanta gente boa para Boa. entrar nesse time. É. O Caleri, Aí voa. né, o Lucas, os que você citou, o Nestor, que está no banco hoje ou começa jogando, deve estar na relação dos jogadores. Então, O time do São Paulo é melhor que o time do Corinthians, não é não? O elenco é melhor. O elenco O elenco é, né? O Tonhão tem razão quando ele fala que ele não é milagreiro. Né? Não dá para fazer muita coisa com o elenco do Corinthians, não. E o time do São Paulo parece estar O mais time de São Paulo não tem só um time, ele tem peças de reposição. E aí a dúvida é como o Zubeldia vai encaixar essas peças. Aí a gente vai poder, de fato, entender como é que é o trabalho do argentino. Porque, por enquanto, ele está montando um time muito dentro daquilo que ele tem em mãos. Mas daqui a pouco ele recebe reforços importantes. O Luciano, com ele, modificou muito na forma de jogar. O Luciano, a gente consegue enxergar o Luciano um pouquinho mais à frente. E isso é papel do treinador. Simplicidade do Zubeldia, o que ele fez quando ele chegou? O Luciano é um cara importante. Deixa eu ver os gols e os passes para gol que esse cara isso. dá. Ele viu os lances. Aqui que ele... Cara, uma coisa tão simples. Põe onde não você é precisa bom, do né? computador. Isso. O mapinha do calor lá, onde que ele... Não, é onde que ele faz a jogada para gol Onde ou você o sente gol. a vontade. Esse é o lá papel que do você vai técnico. jogar. Esse é o papel do técnico, não Silvestre. precisa inventar a Não é? pólvora. Você está contratado para gerenciar esse grupo, para tentar tirar e extrair o melhor do grupo. Então ele tem que fazer esse tipo de pesquisa mesmo. E com certeza o Luciano, mais próximo à área, tem funcionado muito bem. E tem sido assim nesse novo São Paulo. Também acho. Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, as crias da academia podem render R$1 bilhão para o Palmeiras? Não, você não ouviu errado não, R$1 bilhão. Quem fez as contas foi o Alexandre Silvestre, ele explica melhor nessa reportagem. Você sabia que o Palmeiras tem uma trinca de ases na mão que vale, arredondando, R$1 bilhão? Bilhão com B de bola? 3 raridades criadas na base alviverde. Luiz Guilherme ainda cavando o espaço dele na equipa de Abel Ferreira. Inteligente, gosta de armar o jogo por dentro, mas tem sido utilizado com frequência pela beirada do campo. Ele já me disse, professor, eu gosto de jogar na posição do Veiga. Ele já me disse isso. Endrick, talento puro e explosão. Artilheiro nível de seleção, onde também brilhou precocemente. Futuro já traçado e de malas prontas para a Europa rumo ao Real Madrid. Quando eu falei do Endrick vir à Disney, muitos de vocês não tiveram a visão e a profundidade para entender aquilo que eu quis dizer. Porque não nos podemos esquecer da idade que eles têm. E nós estamos aqui e eu estou aqui como treinador para os ajudar não só no crescimento como jogadores, mas mais de tudo como homens. Isso sem falar desse magrelinho aí, ó. Garoto leve, bom de bola, driblador nato, puro caldo de fute brazuca. Um ponta à moda antiga chamado Estevão, canhotinho que vem chegando forte, sem medo de ser feliz e encantando. Porque acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. É um miúdo que defende, é um miúdo que ataca, é um miúdo que se mostra para o jogo. Jovem trio ofensivo formado nas fileiras de base da academia num trabalho de excelência. 3 atacantes de muita qualidade individual e que se completam. Olha só o encaixe. O Luiz armando o jogo no meio-campo, criando os espaços. O Estevão na ponta, partindo para o confronto 1 contra 1 ou tabelas com a ponta da lança que atende pelo nome de Endrick, um definidor de berço. O conselho que eu vos dou é o que dou a mim mesmo. Enquanto eles aqui tiverem, desfrutem, que eu vou tentar fazer o mesmo, está bem? Bom pro Palmeiras enquanto os 3 durarem por aqui, além dos legados técnico e financeiro que deixarão para o clube. Abel Ferreira já está contando os dias, mas como Endrick, Estevão e Luiz Guilherme são também o futuro do país em termos de futebol, o técnico português do Palestra pode voltar a dirigir essa trinca de ases num dia desses qualquer. Sabe-se lá a serviço de quem? De um gigante europeu ou, por que não, seleção brasileira.
É um prazer muito grande ser treinador destes moleques. Vou desfrutar enquanto eles estiverem connosco e quem sabe num dia, num contexto qualquer, poder ser treinador deles com eles todos juntos. Beleza. E aí, Silvestre, tem novidades aí em relação Estevão? a Estevão? Estevão tá por um fio para acertar com o Chelsea, né? A gente já vem falando ao longo da semana. É um contrato que vai beirar aí os 350, 360 milhões de reais pela cotação de hoje. Nossa. São pequenos ajustes. O Estevão tem direito a 30% de tudo isso, o Palmeiras fica com 70%. Nos moldes do acordo que o Palmeiras fez com o Real Madrid em relação ao Endrick, que no final das contas sai por mais ou menos 400 e alguns milhões de reais, o Estevão chega perto nesse momento. E o que o Palmeiras está alinhando nesses últimos dias antes da assinatura do contrato é justamente uma extensão de permanência, porque o menino vai fazer 18 anos em abril do ano que vem. Mas o Palmeiras tem o Super Mundial de Clubes, junho e julho. Então o Palmeiras está tentando, né, um jeito de que ele possa, antes de ir para o Chelsea, disputar o Mundial e que vá no segundo semestre. Então são alguns ajustes, as metas e tal, mas está tudo muito bem encaminhado para o Estevão jogar no Chelsea da Inglaterra. Mas só depois que fizer 18 anos. Sim, exatamente. E ele faz 18 anos em abril do ano que vem. Já? Como tem o Mundial, ele acabou de fazer 17, então ele tem mais um ano de Palmeiras no mínimo. Mas como ano que vem tem o Super Mundial, junho, julho, o Palmeiras está amarrando para ele, completa 18, joga o Mundial e aí vai ser feliz na Inglaterra. Então, quando o Palmeiras começa a fazer um plano para esse garoto, para junho e julho do ano que vem, É porque é bom, né? aí você vê realmente o potencial do menino. Precisa vender. É inevitável, Michele. verdade A proposta que chegou é algo Essa assim... proposta é verdade que parece que é maior que a multa do Não, Estevão? é bem maior que a multa é de 45 milhões de euros. Ele está sendo vendido, pelas minhas apurações, por 20 milhões a mais de euros. Então deve sair por algo em torno de 60, Ou seja, não tem 65 conversa, milhões de Michele, euros. não tem conversa. Agora, Tem os bônus, porque tem os bônus também, né? Você incorpora nesse valor os bônus. O que chama a Metas. atenção, e hoje são outros tempos, antigamente a gente estava lá nos treinos, não faz tanto tempo assim, né? Mas a gente estava no treinamento, a gente via o desempenho da molecada, os jogadores. Subiu da base agora, você já começa a verificar. Então, a gente tem referências, a gente vê comportamentos dentro de campo e uma outra imagem aí. Da TV do clube. Mas eu vou me apegar muito à declaração do Abel que entrou aqui no VT há pouco. É, isso aí. O Abel, né, me parece, você que é o setorista do Palmeiras, está acompanhando mais de perto o Palmeiras, me parece que o Abel se empolgou mais Também. Com o Estevão, com o Estevão do que quando Total. surgiu o Endrick, ou do que quando o Endrick estava no mesmo momento. Também acho. Hoje o Endrick já está essa negociado, impressão. Real Madrid, já É seleção outro brasileira. estilo de jogador. Esse Mas, aí assim, é ponta mas driblador, o Endrick é mais um A finalizador. declaração que foi dada pelo Abel aqui, Ele não tinha me dado diz pro isso. Endrick, ele não tinha falado, porque ele falou que eu queria que o Estevão ficasse, né? Ele blindava demais, ele blinda os garotos. Ele blindava o Mas Endrick. assim, o brilho nos olhos do Abel, nessa Nunca entrevista, vi algo parecido. É, A frase dele. Eu já vi algo parecido. Eu já vi vários parecidos a ele. E até melhores. Mas que esse moleque, ele é o extrato de suco de futebol brasileiro, cara. É o magrinho, leve, solto, intuitivo, driblador que vai pra dentro. Dribla pra um lado, dribla pro outro. O Endrick já é um jogador mais maçudo muscularmente, mais objetivo, né? Em termos de finalização, de fazer gol. Agora, só um detalhe. Você vê como o Palmeiras está anos-luz à frente de quase todo mundo aqui no Brasil, na América do Sul, né? O Flamengo tem muita grana, mas não tem a gestão que o Palmeiras tem na minha visão. O Palmeiras com 2 jogadores da base que o Palmeiras esqueceu a vida inteira, mas resolveu investir nas últimas gestões. 2 jogadores da base do Palmeiras pagam a dívida da Neoquímica Arena. Mas sabe o que que é triste nesse momento? Nossa, O que é triste da realidade do futebol? São 2 joias que estão indo embora. surgiram para cá e que a gente vai usufruir muito pouco. Muito pouco. Pergunta, o Chelsea é o melhor destino pro Estevão? Vocês acham?
Pra mim, já pra chegar mim, não. Mas chegar num Chelsea já com essa idade, não tem nem o que pensar nisso. Não, pra mim não. Acho que tem time mais poderoso que o Não, Chelsea. Mas lógico que tem, mas- em termos financeiros, tudo Mas bem. como Agora, uma o sonho- aposta, né, Silvestre? A gente não sabe ainda o que vai acontecer no menino. Não sabe. Eu acho que menino tinha Mas que eu acho que o sempre sonho criar dele, paz acho não, latina. eu tenho quase certeza que o sonho dele era jogar no Real Madrid. A curiosidade, acho que eu falei aqui até. O Endrick, no videogame, jogava com o Real Madrid e o sonho se concretizou. Ele mesmo disse que simulava alguns jogos, né, dele no Real Madrid e tal, não sei o quê. Legal. Se concretizou. E o Estevão jogava pelo Barcelona. Queria ir para o Barcelona, né? Jogava no videogame. Mas vai para o Chelsea, tudo bem. Que faça uma Se ponte. você- Faz uma ponte no Chelsea, cara. Ô, Silvestre, se você fosse o treinador e tivesse que escolher um, qual você queria levar pro seu time? Estevão ou Endrick? Vai O Endrick. Os dois na mesma etapa, porque a gente tem que tomar cuidado, não pode pegar o Endrick de Eu vou- hoje eu- com o Estevão. Calma aí, a pergunta tá? foi pra mim. Deixa eu responder, depois você continua. Tá bom. Eu pensei um pouquinho, porque assim, o Estevão é o jogador fantasia. Eu acho muito lindo ver o cara driblador. Mas o Endrick, ele já decidiu o campeonato de gente grande a favor do Palmeiras. Tá. Então, nesse estágio, o O Endrick. Golaço. Bom, Osmar Garrafa, Obrigado pelo tempo para pensar. Mas pra tô brin- quem eu tô- você, eu tô- quem você leva pro seu time? Eu tô brincando porque eu já tinha a resposta definida, mas eu quero deixar bem clara a situação. Pensa Quando direito. você fala, o Endrick ou o Estevão, eu vou trazer o Endrick para o mesmo momento do Estevão, quando ele surgiu. Endrick com a namorada dançando TikTok ou o Não, Estevão? eu acho que o Endrick ainda estava com a outra, a primeira namorada, né? Não Essa sei. é uma namorada Isso não, aí né? é fofoca. porque Não, no essa início... é a namorada dele. Não, mas eu tô trazendo o Endrick lá para aquele início, pro início, pro Esquece momento namorada, do Estevão. Endrick. Joga a bola, É? foca na profissão, velho. Entendeu? Então, Ela é bonita, essa namorada dele. eu tô pegando o Endrick quando logo que ele chegou nas mãos do Abel. Ah. Quando ainda ele não tinha ido à seleção brasileira, quando ele não tinha sido negociado, quando ele era uma promessa como é o Estevão. Então, em promessa por promessa, eu vou me recordar como é que chegou Nossa o Endrick. senhora, isso tudo pra responder Eu seu ficaria com o Volta, Estevão. amor. Eu ficaria com o Estevão. É. Se o Abel Você não falou bota que fé no nunca taco viu do nada Endrick, igual, não. eu Você ficaria com o já Estevão. deu. Não quero entender isso mudar. algumas Não vezes. quero, eu fui muito claro, eu fui muito Ó, claro. eu segurei, que oração? Eu segurei 46 minutos, tentei me controlar, mas agora eu não vendo aguento tão mais, bem, velho. tá vendo Agora eu vou jogar tudo no final. Tava indo tão bem. Não, mas não, você não coloque palavras na minha boca, não. Imagina, o Endrick, obviamente. O Endrick deu... já ganhou 2 troféus no Mesa lógico, Redonda. o Endrick. O Estevão Os ainda gols não. decisivo. Por isso, gente, por isso que eu tô Carregou o voltando no Palmeiras pra início, ser campeão lá no brasileiro. início de carreira do Endrick. Ah, entendi. Você acha que ele subiu no Por quê? tamanco? Você acha que ele tá mascaradinho? Não, o senhor está dizendo, de onde o senhor tirou isso? Coitado Da do- onde o senhor? Não estou dizendo isso. Eu só tô, Deslumbrado, só para responder a dancinha, pergunta, namorada. entre o Endrick e Estevão, eu vou trazer o Endrick. Calção aqui. Não, negativo. O Endrick tá cumprindo muito bem os protocolos que Obrigado. estão vindo pela frente. Tá dizendo no mesmo Sucesso aí. tempo, o começo do Endrick No e o mesmo começo tempo, do eu gosto mais dessa malemolência do Estevão. Como é que é? A malemolência Como do é que é? Estevão. Garoto, olha Entendeu? que molejo bonito, hein, cara? Quinta-feira, O quase molejão, sextando, o molejão tal. morreu, né? Segue, Michele. Segue. Eu fui dar uma molejada, Fala tô com o você. ombro deslocado, cara. Como chama? Não, O Anderson. O faz Anderson, uma puxa falta. vida, eu gostava demais. Faz uma do- falta nada. Palmeiras em campo com o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Escalação tá confirmada. Vamos ver? Surpresa no gol, Aí, ó, hein? Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez. No meio de campo, Richard Rios. Richard Rios, Zé Rafael, o Veiga e o ataque formado pelo Estevão, da malemolência, o Endrick, que já é jogador do Real Matador, Madrid. matador. Né? Já fez gol camisa de seleção brasileira. É, o Endrick. dois, Ai, hein? que time, Né? que Dois loucura. palcos incríveis. E o só Lázaro. E o Lázaro. isso. Que vem se firmando. Esse- Agora, que meio campo leve do Palmeiras, Nossa, hein? é lindo Pessoal, esse time, o gente. Alberto Helena Júnior deve estar agora soltando fogos lá na bate-caverna dele. Como é que é? A taverna da Sapiência. Mestre Caverna. Mestre Taverna. Caverna. Também acho que é uma Viu? caverna. Não tem nenhum volante só de marcação, hein? É tudo meia aí. É Zé Rafael, Richard Rios, É verdade, Rafael mas Veiga. deve tá feliz. Abel é retranqueiro, né, gente? Não, mas o detalhe é o seguinte, Ah, eu levou um tô tempo, muito né? ansioso. Sobre esse time aí, a tendência é que não tenha dificuldades contra o Botafogo, que se classifique à próxima fase. Eu já discordo, né? tem que tomar cuidado, hein? Não, O Palmeiras assim, jogou 2 vezes com o Botafogo esse ano e foram jogos duros. No Paulista há e no jogo há de uma ida. tendência, eu disse que há uma tendência, não estou falando Toma que é cuidado. diferente da situação do São Paulo.
Mas há uma tendência que o Palmeiras se classifique. Mas o que está chamando muita atenção, é? caso não tenhamos nenhuma surpresa dentro de campo, em termos de resultado, é que o Abel acho que vai se posicionar, enfim. Vai se posicionar muito provavelmente hoje na coletiva. Sobre o Se não problema for da FIFA, perguntado, né? acredito eu que ele abra a coletiva pedindo a palavra, né? Porque a frase do Abel, sou o capitão do meu destino. Então por isso que eu prefiro esperar um pouco, ouvir também o outro lado, né? Tudo leva a crer que ele ia embora, como eu disse, como eu divulguei. Teve um depósito, né, Silvestre? Tudo leva a crer que ele ia embora, não foi, mudou de ideia por alguns motivos, imagino eu que por conta também da família, mas é ele que vai explicar, né? O Neto andou dizendo que o time lá do Catar, é a informação do Neto, chegou a depositar a multa rescisória aqui no Palmeiras, uma parte da que multa. Prontamente devolveu. E que o Palmeiras, aí fui eu que divulguei também, né? Que o Palmeiras já sabe há um bom tempo dessa história do pré-contrato. Então vamos esperar, porque hoje a história deve ser esclarecida, e assim, pelo menos em boa parte. Eu não mudo a minha opinião, o Abel é um profissional, mesmo que ele tenha assinado esse pré-contrato, se existia uma possibilidade de voltar atrás pagando uma multa, que pague a multa, devolve a multa. E vida que segue. E pode Quem disse que ele não jogou limpo com o Palmeiras, de repente ele assinou lá, ele estava dando a entender já no final do ano passado que ele estava de saco cheio, ele falou, estou de saco cheio, estou cansado, sou o capitão do meu destino. Qual é o problema dele voltar atrás? Se ele voltou atrás. Mas para você voltar atrás, você é obrigado a pagar X. Tá bom, eu pago. O Palmeiras devolveu o dinheiro e talvez quem tenha assinado esse pré-contrato tenha sido o representante legal dele. Mas por também, isso essa não sei o que ele assinou, se é pré-contrato. Não, pode ter sido o Cajuda lá, o empresário dele, pode ter sido ele. Você acha que o cara vai assinar pelo Abel, sem autorização do Abel, um contrato? Não, mas peraí. Hoje em dia você assina eletronicamente as coisas. Mas ok. E talvez ele tenha ido lá, como foi divulgado, inclusive, no final do ano, antes do verdade. O mais interessante, na minha opinião, é a gente saber como tudo isso aconteceu, como se deu. Por enquanto, eu não vejo nenhum problema do Abel ter assinado e ter pago a multa. Agora, atenção, assistam amanhã aqui no Gazeta Esportiva toda a explicação que a gente está esperando do Abel Ferreira sobre essa questão, porque a gente não vai estar lá em Ribeirão Preto, porque o Silvestre está aqui, mas a gente espera que os jornalistas façam essa pergunta aí. E aí, Abel, como é que tá que situação é essa do Al Saad, dizendo que você assinou um pré-contrato? Eu não fui e acabei num fundo. Num fundo. Vai ficar aqui. Último contato com o José Paz, agora sim ele vai falar muito mais. Ô Zé, como é que tá a situação do Lucas na temporada? Você tá demais, hein, Michele? Olha só, vamos falar sobre o Lucas Moura, sim, que nessa temporada agora de 2024 não vem atuando muito pelo São Paulo, né? Ele perdeu aí 65% dos jogos do São Paulo nessa temporada, o Tricolor já disputou 26 partidas nesse ano de 2024, e o Lucas, ele só entrou em campo em 9 dessas 26 partidas. 7 desses 9 jogos aí ele entrou como titular, depois nos outros 2 entrou no decorrer da partida. É um jogador importante, né, Mi, mas que vem sofrendo muito com lesões aí, lesões na coxa esquerda, uma atrás da outra. Eu lembro vocês que ele estreou no Campeonato Paulista, aqui mesmo no Morumbi contra o Santo André, até fez um gol, depois sentiu uma lesão. Agora recentemente lá contra o Cobressal, lesão na coxa esquerda, teve que ficar muito tempo fora, muito tempo afastado. E aí ele volta no último jogo do São Paulo, justamente contra o Barcelona de Guayaquil, aqui no Morumbi, consegue jogar alguns minutos, mas agora fica a expectativa para a gente saber se ele vai ter sequência, né? Porque é um jogador muito importante, já era com o Thiago Carpini, já era com o Dorival, claro que é também com o Luiz Ubeldia. Fica a expectativa para que ele consiga uma sequência aí para conseguir ajudar o São Paulo nesse ano de 2024. É um jogador que tem só 2 gols nessa temporada, justamente porque jogou pouco, mas se você colocar na balança ali 9 jogos, 2 gols, 4 assistências, até que ele conseguiu ajudar o time do São Paulo. E, inclusive, na última vez que ele esteve na zona mista, depois do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, ele foi perguntado, né? Porque muita gente nas redes sociais começou a criticar o Lucas. É jogador que já está com 31 anos, que está se machucando muito, já começou a questionar, pôr em dúvida aí a capacidade física do Lucas, que prontamente, é claro, rechaçou esse tipo de possibilidade aí, que já está acabado para o futebol. A gente sabe como é que é a torcida, parte da torcida. E o Lucas ainda tem, sim, muita coisa a dar a esse time do São Paulo, porque é um baita jogador, quando joga é o cérebro do time. Eu tô aqui no corredor do Morumbi, vamos mostrar aqui, Marcinho, pra galera, olha só.
ainda completamente vazio, a torcida ainda não entrou, só a galera que tem acesso aos camarotes já pôde adentrar aqui o estádio do Morumbis, o público em geral ainda não pôde entrar. Eu tô por aqui, o clima é muito tranquilo, tem o pessoal do staff, tem como mostrar ali, ô Marcinho, o pessoal do staff trabalhando, o pessoal da segurança lá no fundo, é a tribuna de imprensa onde eu tava ainda há pouco, e por aqui, ó, temos um acesso ao campo. Então, tem como mostrar, Marcinho? Deixa eu vir aqui para mostrar pra galera, ó. Vai você, vem cá comigo, ó. Um acesso aqui a uma das arquibancadas do estádio do Morumbis. Cuidado com o degrau aí para você não cair, Marcinho, olha só. Vou te ajudar aqui a descer, ó. Completamente vazio, só o pessoal do staff aí já chegou por aqui para trabalhar, né? O pessoal chega cedo, vai embora à tarde, aquela coisa toda. Também um rapaz ali no campo batendo bola, vendo como é que tá a situação do gramado. O gramado tá muito bom, viu, Michele? Repito a informação da minha segunda entrada, tá muito bom. A bola deve rolar de maneira magnífica aqui no Morumbis para esse jogo diante do Águia de Marabá. E vamos aproveitar para mostrar um pouquinho mais também dos bastidores aqui do Morumbis, pra galera que nunca veio, tá assistindo o Gazeta Esportiva. Vem comigo aqui, Marcinho, ó. Um dos camarotes aqui, tem o Santo Paulo ali, brincando com a bola, aquela coisa toda. É muito bacana aqui no Morumbis, que é um estádio raiz, mas que passou por reformas, né? Claro, para atender minimamente aí a galera. Vem, Marcinho, vem para você não cair, para atender minimamente muito bem a galera, e atende muito bem a torcida do São Paulo e também a torcida visitante. Então, dando mais uma passeada por aqui, ó, o pessoal fazendo aquela limpeza final. Daqui a pouquinho, às 9h30, a bola rola. A tendência é que o Lucas Moura comece essa partida de hoje no banco de reservas. No banco de reservas, já foi assim contra o Barcelona de Guayaquil, deve ser assim hoje nessa partida contra o Águia de Marabá, mas ele deve ser sim utilizado até para dar rodagem para esse jogador, porque na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, São Paulo tem um jogo muito importante contra o Tadieres, também aqui no Morumbis, dia 29, também às 9h30. E o São Paulo vai decidir a sua vida na Libertadores. O São Paulo tem 10 pontos, já está classificado para a próxima fase, é bem verdade, mas o Tadieres tem 13 pontos, e se o São Paulo ganhar uma vitória simples, 0,5-0, 1/4-0, o São Paulo ultrapassa aí o time do Tadieres e consegue então a primeira posição. 1/4-0 não dá, porque tem a diferença ali do salto, tem que ser 1/0 mesmo. E aí o São Paulo consegue passar o Tadieres, termina em primeiro do grupo B e vai para a próxima fase em primeiro, e a gente sabe que isso é importante para a definição de mando de campo a partir das oitavas de final. E a Libertadores é sim a grande prioridade do São Paulo nessa gestão do presidente Júlio Casares, que quer ver o time de novo lá disputando semifinal, disputando final, quem sabe buscando um título de Libertadores, porque essa competição tem tudo a ver com São Paulo, né, Michele? Então eu devolvo para vocês um beijo grande, a história completíssima desse jogo de hoje eu trago amanhã para vocês aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Mi? Beijão para você. Valeu, Zé! Valeu, obrigada. Eu acho que o Silvestre, quando optou na faculdade, foi pro lado do jornalismo e não pro lado do marketing. Ah, você tá Mas brincando. é uma Não, brincadeira. era muito legal. A ideia dele é legal, mas ela... Derrete. Bom, o negócio é o seguinte, Michele. Se der tempo, a Chuva gente- de bis no Morumbi. Desculpa, não posso fazer isso. Vamos Por lá. quê? Não pode? Não sei, tô Bom, tô e dando aí? dica. Posso? Dispara bis pra torcida aí, ô São Casares, Paulo. olha lá, ele deu ideia. Sabe aquelas bazucas Engorda. que dispara presente pro público? Vai na beira daquela... Plá, chuva pega de no bis, olho? Não, mas atira pra cima e cai. Ó. Ah, vai Pega cair, no pode olho, cair na pô. cabeça. Não. E o Morumbi, cara... sobe mais um patamar aí, Zé. Vai lá no anel superior na arquibancada. Que saudade que eu tô de ir na arquibancada. Faz tempo, viu? Próximo mas jogo que eu depois tiver que de você virou folga, palmeirense, eu vou na depois arquibancada. que você virou palmeirense, você parou de ir no Morumbi. Piada, virei Né? palmeirense, o quê, velho? Virou, você virou, todo Não. mundo sabe. Não. Como tem não? nada a ver, não Quando mistura fala, as Uma coisa é uma coisas. coisa, outra coisa é a outra, minha né? admiração pelo Abel, o reconhecimento pelo que o rival está fazendo nos últimos... Eu sou testemunha ocular de um momento incrível da história do futebol Histórico. brasileiro, que é o que o Palmeiras tem feito. É o maior Eu sou um técnico. privilegiado. É. Acabou. Fechamos, pessoal. A gente volta amanhã Foi rápido. com muito mais. Aliás, eu e Silver não, mas amanhã tem Gazeta Esportiva aqui, Jornal da Gazeta na sequência. Beijo, Garrafa. Beijo, Silvestre. Beijo. Tchau. Tchau.